nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos, nesta oportunidade, saudar os nossos ouvintes, amigos, com uma boa noite de salvação e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos vizinhos, amigos. Queremos convidar você para, juntamente conosco, vir adorar, bendizer, exaltar o nome daquele que pode todas as coisas. Aleluia! O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar orando agora para darmos início a este culto de louvor. Diaconisa Janete orando ao Senhor nesta hora. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, uma boa noite. A gente veio aqui mais uma vez trazer o nome de Jesus para curar, libertar e salvar. Só basta você abrir seu coração para recebê-lo e você verá transformação e mudança na vida de vocês. Oremos. Senhor Deus, na tua presença, Senhor, nos colocamos. Senhor, agradecido, Senhor, por esse dia. Mais um dia estamos aqui vivendo e falando da sua palavra. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e tem me sustentado até aqui para levar a tua palavra. Visita, Senhor, os moradores dessa localidade. Senhor, traz salvação, cura na alma. Ó Pai, todas as pessoas enfermas da alma. Senhor, traz esperança. Nós sabemos que o Senhor não invade o coração. Eles precisam abrir e pedir a Ti, Senhor, que entre. Deus, que eles possam, Senhor, fazer isso. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, convençam eles de todo o pecado. Obrigada, Deus, mais uma vez pelas nossas vidas. Muito obrigada, Deus, por nos colocarmos de pé. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar, aleluia, nessa hora louvando ao Senhor com louvores da nossa harpa cristã. Louvor de número 295 da nossa harpa cristã. Se você pode, sabe, souber o autor, abra conosco 295 da nossa harpa cristã e vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Este
ouve quando seu louvor ao Cordeiro divino, Jesus Santo Inspirador, harmonia angelical. Quando meu Jesus voltar e levar-me com os seus, ainda eu irei cantar esse hino lá nos céus, no seu hino de louvor, canta a grande multidão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 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 Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 376 da nossa harpa cristã. 376 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. 376 da nossa harpa cristã. Glória ao nome do Senhor. Que alegria, Jesus me salvou, por sua graça, pois Ele levou os meus pecados, travendo-os na cruz, fazendo brilhar sobre minha luz, salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho luz, temos-lhe glória por grande vitória, e por mim ganhou Senhor Jesus. Sempre errante no mundo andei, longe de Deus dos preceitos da lei. Quem me promete o gozo sem pão, também liberdade aqui me dá. Salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho luz, temos-lhe glória por grande vitória, e por mim ganhou Senhor Jesus. Choro e prantos não podem valer, nem seus esforços, nem grande saber. Para o perdido, sedento de luz, se ele não crer, Senhor Jesus, salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça, já tenho luz, temos glória por grande vitória, que por mim ganhou Senhor Jesus. Louvores à harpa cristã. Louvemos ao Senhor.
Jesus Cristo salvou-me ali. Quando eu reclamei seu reino de luz, melhor vou louvar o Senhor Jesus. Salvo de graça por meu Jesus. Salvo de graça, já tenho a luz. Deus me glória por grande vitória que por mim ganhou, Senhor Jesus. 526 da nossa harpa cristã. Levemos ao Senhor. 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quanto as estrelas são de mim distantes, brilhar com vivo esplendor, relembro, ó Deus, as matas cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Como as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a ti o reino tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transforma, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a harpa cristã. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és
Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos estar ouvindo a leitura da palavra do Senhor neste momento. Missionária Marisa, aleluia, neste momento, nos trazendo a leitura da palavra do Senhor para o nosso coração. Glória a Deus. Fique atento, ouça a palavra do Senhor. Glória a Deus. Uma boa noite de salvação, motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. Quero falar para você que Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer uma obra maravilhosa. Você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Ele, mas é Ele que nos escolhe. Quero ler um versículo aqui, se encontra em Lucas, capítulo 1, no versículo 37, que diz assim: para Deus não há nada impossível. Eu quero deixar esse recado de Deus para você, que para esse Deus do qual nós servimos e seguimos, não há nada impossível. Mesmo que você ache difícil, mesmo que não haja mais esperança para você, as pessoas dizem para você que não tem mais jeito. Eu quero falar para você nesta noite, esse Deus que nós anunciamos e falamos, Ele é um Deus de coisas impossíveis. Ele tem poder de transformar qualquer situação, qualquer dificuldade. Para Ele nada é difícil. E esse é o Deus que nós estamos aqui nesta noite anunciando. Um Deus de esperança, um Deus de transformação, um Deus de libertação, um Deus de salvação, um Deus que tem tudo de bom para o homem. E muitas vezes nós, como seres humanos que somos, não valorizamos esse sacrifício perfeito, aquele que deu sua própria vida por nós, para que nós pudéssemos, através dele, alcançarmos a salvação, a solução do problema do pecado, do qual nos afasta, do qual nos separa de Deus. Empreste teu ouvido, abra o seu coração para o que Deus tem para você esta noite. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade, talvez seja a última, não sabemos, porque a nossa vida tem que estar na mão de Deus. Então que você possa pensar e meditar. Se você acha que não há mais solução, possa saber que tem salvação para você, tem esperança para você, porque para esse Deus que nós servimos, nada é impossível. Nada é impossível para Ele. Ele tem poder de fazer todas as coisas. Ele foi aquele que abriu o mar vermelho, Ele foi aquele que mandou alimento do céu, Ele foi aquele que transformou vidas e continua transformando, porque Ele é o mesmo de ontem, o de hoje e será eternamente. Ele não mudou, Ele continua transformando. Abra o seu coração e deixe Ele entrar e transformar. E saiba que para Ele não há nada impossível. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 545. Aleluia. Da nossa harpa cristã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louve ao Senhor. Louvemos ao Senhor nesta oportunidade. Glória a Deus.
ressurgiu e vivo com o Pai está. Ontem vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, bendito está. Louvado seja o nome do Senhor. Depois da harpa cristã. Glória a Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrenta-me, em medo então terei vitória e bem a glória ao meu Jesus que vivo está. Porque me vive, posso crer no amanhã, porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus, que vivo está. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Vamos ouvir uma saudação do irmão Paulo, aleluia, que está nos visitando nesta oportunidade. Vamos trazendo uma palavra. Glória a Deus. Nosso irmão Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Boa noite para os ouvintes, nossos irmãos queridos, né? Escolhidos por Jesus. Amém. Deixar uma palavra aqui para os jovens. Aleluia. Glória a Deus. Já para os jovens. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor está em Mateus capítulo 11. Onde eu pensei que passei hoje aqui à tarde. Tenho observado de irmão para essa linda obra aqui. E já para o dia que eu tenho desejado de vir. E hoje eu passei. O irmão me convidou. E eu dediquei no coração e cheguei em casa sobre essa palavra. Para todos os nossos ouvintes que tomam conta da nossa voz. Que essa palavra penetre o coração de cada casa. Vocês jovens, aleluia, glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu está no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, o Senhor manda te dizer a mim, quando eu estava no mundo, da onde o Senhor me tirou, foi um milagre. Vocês jovens estão me ouvindo. Louvado seja Deus. Quando eu era jovem, aleluia, glória a Deus, você está olhando para um milagre. Sou um milagre na presença do Senhor. Da onde Deus me tirou, aleluia, do mundo das drogas. Vivia cansado, mas chegou o ponto. Chegou um momento que eu me senti cansado, oprimido, amargurado. A droga, a bebida, nos dá alegria, no prazer da vida, do mundo. Aleluia. Uma alegria enganadora, mentirosa.
Glória a Deus. Aleluia. Para quem não me conhece, eu moro aqui em cima mesmo, na comunidade. E muitos conhecem, muitos viram meu passado, a minha vida. Vivia como um bicho, como um cachorro. Uma coisa buscava a outra. Trabalhava. Vivia honestamente trabalhando. Mas a droga, a bebida, começava com a bebida, daqui a pouco estava afundado. Muitas vezes cheguei ao ponto de querer me suicidar, acabar com a minha própria vida. Aleluia. Mas um certo dia, glória a Deus, aleluia, o Senhor me resgatou-me. Eu vim do mundo de miséria, uma vida de pai separado da mãe, uma vida, aleluia, vivia na beira de um rio, do Iácio, do Nordeste. E aí eu trabalhava, vivi uma vida de uma família. E aí conheci, aos 18 anos, depois do quartel, conheci a droga. E nesse mundo da droga, perdi muitas coisas na minha vida. E aí um dia passei para o Rio de Janeiro. Sou humilhado. Glória a Deus, Deus me deu livramento de morte. Com a sua mão forte e poderosa, porque tem uma alma na minha vida. Eu parti para o Rio de Janeiro, abri emprego, abri uma profissão. Mas no mundo passado me seguia. Trabalhador, mas o desejo da droga, a bebida, o mundo. E voltei, trabalhava, mas usava a cocaína. Mas chegou no ponto de querer me internar, não aguentava mais. E aí cheguei ao cansaço. E aí fui resgatado um jovem, me levaram para a igreja. E eu conheci esse Jesus que me salvou, me libertou. E hoje estou aqui para dar testemunho. Você é jovem. O mundo é bom, o pecado é bom. O inimigo tem oferecido, ele é mentiroso, ele é enganador. Ele enche a tua mente, o teu coração de mentira. Aleluia, tudo que você já passou, eu passei. Aleluia, já conheci tudo que você conheceu. Droga, bebida, criminalidade. Fui preso. Conheci a cadeia, mas o Senhor passei pelo vale da sombra da morte. Aleluia, mas Deus me deu livramento, porque quem me resgatado, ele já tem me escolhido desde a minha mãe. Quanto livramento eu tenho te dado, jovem? Quantos crentes estão orando por você? Nós estamos aqui, você ora para nós, 4, 5 pessoas, 6. Mas a palavra de Deus está escrita, a oração do justo para nunca ser defeito. E através da nossa palavra, através da nossa oração, o Senhor vai estar dando livramento. Glória a Deus, você está marcado. Mas o Senhor está tocando, o Senhor está te livrando. Essa palavra é verdadeira. A palavra diz que o Senhor se cumpre. E nós estamos nas últimas horas da igreja da terra da humanidade. Tudo já está acontecendo, tudo nas últimas horas. A Bíblia nos relata que no novos tempos haveria guerra na sua nação. Estou orando para Israel, a nação do Oriente Médio. Estamos no final dos tempos, jovem. Salva a tua alma. A palavra de Deus está escrita o que vai ganhar o mundo e perder a tua alma. Porque está escrito a palavra do Senhor que tem 2 caminhos. Só existe 2 caminhos. Aleluia, o céu e o inferno. A palavra de Deus tem que ser pregada a verdade. Que existe 2 caminhos, ou você vai para o céu, ou segue o caminho das pedras. Porque está escrito lá na palavra de Deus, quando o Senhor dá a parábola de Lázaro, o pobre e o rico. Quando o rico está lá pedindo água para o oracionável, é um lugar de treva, de dor. Amém? Quero deixar essa palavra para tudo, ó.
para Jesus. Procura Jesus, vem aqui. Quem não te pede do Senhor. Amém? Então ele chega para cuidar em nome de Jesus. Aleluia. Uma saudação. Glória a Deus. Aleluia. Evangelista Henrique. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Uma breve palavra aqui que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9 de Mateus. É uma passagem bem conhecida, onde fala a respeito do paralítico de Cafarnaum, né? A palavra de Deus diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Palavra esta que o Senhor nos traz nesta noite, que fala a respeito de alguns homens que vão ao encontro de Jesus, sabendo que Jesus estava em uma certa casa, e vão ao encontro de Jesus, e chegando lá não tinha como eles adentrarem aquela casa, e eles então fazem um plano, né, um projeto, para que aquele homem de alguma forma ele conseguisse ir até Jesus, e eles se juntam para, através do telhado dessa casa, fazer com que aquele homem ele tenha acesso a Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens eles fazem todo o esforço, toda a estratégia de esforço para que aquele paralítico ele venha ter um encontro com Jesus, e eles conseguem cumprir com aquilo que eles colocaram em seu coração. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ao ver aquele homem acamado, a primeira coisa que ele fala é: perdoado são os teus pecados. Amados irmãos, nessa noite, mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de falar do seu grande amor e daquilo a qual ele foi instruído a fazer, ele foi mandado a fazer, ele escolheu fazer, que é nos trazer a salvação. E através dos seus amigos, aquele homem, primeiro ele teve salvação e depois ele foi curado. Primeiro ele alcançou salvação e depois ele foi curado. No versículo 2 Jesus vai falar: e Jesus, vendo a fé deles, a fé de quem, irmãos? A fé daqueles que o ajudaram. E essa é a nossa função nesta noite. Talvez você não tenha fé, talvez você não tenha força física e espiritual para ter um encontro real com Jesus. Mas nós estamos nessa noite como esses homens. Nos fazemos nessa noite como um transporte espiritual. Alguém que pode pegar na sua mão, alguém que de alguma forma pode te ajudar e te levar a esse encontro igual esse paralítico teve. Talvez a sua situação não seja igual à situação deste paralítico, mas de alguma forma eu entendo e compreendo que assim como nós, você também merece salvação. Então nesta noite nós queremos te apresentar mais uma vez, como todas as segundas-feiras aqui programadas, onde os irmãos se reúnem aqui com o único objetivo: apresentar a Jesus como Salvador
das vossas almas. Que nessa noite você compreenda que não é pelo teu esforço, não é por você mesmo, não é pela sua força que você vai ter esse encontro, mas é através do seu arrependimento, é através da sua atitude de querer ter um encontro com Cristo. E se você não tem força, você não tem coragem para ter esse encontro, eu te convido nessa noite a juntamente comigo clamar por Ele. Eu te convido a essa noite a juntamente comigo pedir socorro a Ele, porque só Ele pode te socorrer, só Ele pode trazer salvação à tua casa, só Ele pode trazer cura à tua alma, ao teu corpo e ao teu espírito. Jesus, Ele nos chamou para a salvação. Jesus, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. E o dia programado, o dia que Ele marcou, é o dia de hoje. Então não perca a oportunidade que te é dada nesta noite. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vem à fonte, como teu fardo eu te dou. Vem sepultar nas águas, mas acharás no Senhor. Depressa vem, só instantes não queiras perder. Jesus espera salvar-te, nem sei pra ti Ele tem. Como estás bem à fonte, Jesus esperando está. A tua alma manchada, alva e pura será. Depressa vem, só instantes não queiras perder. Jesus espera salvar-te, nem sei pra ti Ele tem. O Salvador não despreza quem arrependido crê. A vida eterna esperando, de suas mãos receber. Depressa vem, só instantes não queiras perder. Jesus espera salvar-te, nem ser pra ti Ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Vem ser curado na fonte, Jesus a paz te quer dar. Vem humilhado e contrito, tua alma purificar. Depressa vem, só instantes não queiras perder. Jesus espera salvar-te, descer pra ti Ele tem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero João, também com uma saudação, uma palavra. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Fique atento, ouça, aleluia, a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus.
Vem ser curado na fonte. É o louvor que o irmão acabou de cantar agora. Jesus é a fonte que cura, que salva, que liberta e que prepara o homem, por mais pecador que ele seja, para ir morar no céu com ele. Na palavra de Deus, encontramos escrito no livro do profeta Jeremias, um versículo muito conhecido do capítulo 33, e o versículo 3 é muito lido, muito pregado sobre este assunto, e eu quero ler nesta noite pedindo a sua atenção para este versículo bíblico que vai ser lido aqui agora na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Disse Deus: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus amigos, nós estamos vivendo num mundo de tanto problema difícil, tanta enfermidade, tanta gente com problema de todos os lados, de todas as maneiras. E Deus fica na mente e no coração dos homens. Em último lugar, Deus não tem lugar. Ninguém lembra de Deus. Nós lembramos do juiz, lembramos do advogado, nós lembramos do médico, lembramos da farmácia, do médico, mas temos de Deus, e os problemas estão aí, nada resolvido, e muitas vezes vivemos na aflição, procurando como resolver, e muitas vezes confiando mais no homem do que em Deus. Mas disse o Senhor: clama a mim, que eu te respondo. Enquanto você, meu amigo, permanecer, eu sei que todo mundo tem problema na justiça, causas difíceis de resolver, problema de enfermidade, mas enquanto não clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, você vai encontrar dificuldade para resolver seus problemas. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, cantando, pregando a palavra de Deus. Já tivemos muitos problemas, mas clamamos ao Senhor e Ele respondeu. E nós estamos aqui nessa noite alegre, porque o Senhor respondeu os nossos problemas. Deus anunciou para todos nós coisas grandes e firmes que a gente não sabia, agora estamos sabendo. E estamos passando para você nessa noite. Fica atento, meu amigo. Ainda diz a palavra de Deus no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Esse choro aqui que diz a palavra de Deus, não significa o choro de 12 horas. Significa o tempo que o choro durar. Mas Deus responde aquele que clama a Ele, porque Ele diz: eu responder-te-ei. Ainda no Salmo 34, versículo 19, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Louvado seja Deus. Nós já vivemos aflitos, mas o Senhor nos livrou de todas. Ainda no Salmo 37, versículo 5, disse o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e Ele tudo já fez por nós. E é o que nós estamos passando para você nessa noite, te aconselhando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Glória a Deus. Agora vamos estar louvando o Senhor.
Glória a Deus. Então subirei, como na mão
Pecados perdoados,
Jesus, queremos te entregar essa cura, essa mudança de vida, essa salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, né, irmãos? Poder louvar a esse Deus que tudo pode, que tudo faz, e nós fazemos isso com alegria, porque Ele fez por nós. Ele disse: vós sereis minha testemunha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E aí vocês vão lá, vão a Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra, pregando o meu nome, anunciando a minha salvação, que as minhas mãos estão estendidas para salvar o homem do pecado, a lepra do pecado, a lepra que tem dominado a mente, o coração das pessoas. Só Jesus é que pode tirar essa lepra da sua vida, a lepra da droga, a lepra do alcoolismo, a lepra da prostituição, a lepra da mentira, a lepra do engano. É hoje, Jesus quer, não é o remédio do médico que vai curar, aleluia, essa lepra, porque o remédio que o médico ele nos conduz para tomar, ele vai curar o corpo, aleluia, como foi lido aqui. Jesus, ele não está preocupado só com o seu corpo, ele está preocupado com a sua alma, porque a Bíblia diz que depois da morte, meu irmão, não adianta mais acender vela, não adianta missa, não adianta mais orar, porque depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte você vai estar diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador, e Ele vai te perguntar: o que tu fizeste ao ouvir a minha palavra? Tu recebeste a minha mensagem que o meu filho Jesus trouxe na terra, e a igreja continuou através do Espírito Santo anunciando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é. Isaías ainda fala mais. No capítulo 59, Isaías profetiza: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos está tapado para que não possa ouvir. Ele está com as mãos estendidas. Hoje aqui na Vila Operária, hoje aqui sobre essa quadra, Jesus você pode não estar vendo, mas Ele está aqui, Ele está presente. O Espírito Santo, Ele está sobre nós, Ele está em nós, e é Ele que faz a obra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, é o Espírito Santo que convence o homem do juízo. Meu amigo, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Se tivesse aqui hoje agora, talvez você é pagodinho, você estaria aqui sambando e rebolando, bebendo a sua cerveja. Se tivesse aqui algum cantor do funk, aleluia, você estaria aqui se requebrando, satisfazendo a sua carne. Mas aleluia, tudo se trata da verdade que confronta, a verdade que liberta. Aí as pessoas correm, quer se esconder de Deus, como fez Adão. Adão, sai de trás das árvores. Deus está te vendo, Adão. Deus está te vendo, Eva. O que você anda fazendo?
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna para aqueles que creem, para aqueles que buscam esta vida. A vida é Jesus. Aproveite. Hoje você está expirando, hoje você está respirando esse ar, mas o amanhã não nos pertence. Eclesiastes 12 fala: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha a morte, os maltia, ficar em cima de uma cama, tendo uma cadeira de roda. Por quê? Porque desobedeceu, porque amou mais o pecado, a iniquidade, o mundo, do que a palavra de Deus, do que o Criador. Meu amigo, todo pecado tem um salário, todo salário tem um adiantamento, e o adiantamento é aqui, aleluia, aqui nós pecamos, aqui nós desobedecemos, aqui nós vamos pagar, aleluia. Deus vai cobrar, Deus vai te pegar, se você não se arrepender, como Jonas, ele vai te caçar lá dentro do navio, no sono profundo, aleluia, e ele vai dizer: levanta-te dormente, sai daí de dentro, que eu quero te dar vida. Eu quero te dar vida, vida com abundância. Eu quero te libertar. Eu quero te fazer um profeta na minha presença, para pregoar o ano aceitável do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Que está em mim, com Jesus.
mas é mentira. Eu vivo pela fé e creio em Deus que estende a mão pra me levantar. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma, tem vida em Deus, vida em Deus, tem força em Deus, esperança em Deus. Tem tudo em Amor de Deus na cruz, eu clamo a paz, ontem você morreu, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar, o amor da vida. Esse autor da vida, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Só no BTG eu compro dólar 24 horas por dia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Esse mundo te parece tão normal. Oferecem coisas que te trazem dor, problemas que assalam o coração, pois o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança quando não há mais saída. A vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Seja qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então compreender, porque Cristo vive em ti. Você pode crer. Deus é a solução dos seus problemas. Aleluia! Ele vai estar sempre de braços abertos para te receber. Seja qual for o momento e a circunstância que assolam no coração, pois o homem não conhece o que é amor. Então nasce uma esperança quando não há mais saída. A vitória para Deus não tem limite. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não
Aleluia. Glória. Diaconisa Juliana. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele se faz presente aqui neste lugar. Quase eu não chegava aqui hoje, mas a boa mão do Senhor me conduziu até aqui. Antes de vir para cá, meu filho não chegava em casa, eu já estava tão preocupada e quase eu não vinha, mas pouco antes de vir para cá, veio a notícia que ele estava fazendo trabalho com os coleguinhas. E ali, vindo para cá preocupada, eu perguntei, Senhor, o que falar, Senhor? E quando eu olhei para o céu, o Espírito Santo ministrou meu coração. E aqui, quando os irmãos, eles louvaram, o Espírito Santo ministrou, testificou essa palavra ao meu coração. Glórias a Ele, bendito é o nome do Senhor. E eu quero ler convosco o princípio de tudo, a criação do céu e da terra. Não vou ler tudo, pois o capítulo é muito longo, mas eu quero meditar em poucos versículos do livro de Gênesis convosco nessa noite. E no versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. E no versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Aleluia! Mais à frente. Grande Deus, aleluia! Grande é o teu nome, Jesus. Olha só. No versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem. Eu vou repetir para que você entenda. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a todas as aves do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, somente até aqui. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou essa noite ao meu coração? Filha, tudo que eu criei era bom. Tudo que eu planejei era para o bem daquilo que eu criei. Era para o bem do homem a qual eu criara. Se você prestar atenção, homem e mulher, nessa noite, antes de Deus criar o homem,
Deus deixou tudo preparado. Deus criou o céu, criou a terra e fez separação entre a luz e as trevas. O plano de Deus nunca foi o mal. O plano de Deus nunca foi a doença. Nunca foi a destruição. O plano de Deus nunca foi a maldade. O plano de Deus nunca foi a morte. Mas havia um sim. Esse inimigo de Deus. E por saber que Deus amara o homem, esse sim quis destruir tudo aquilo de bom que Deus tinha feito para o homem. E sabe o que me espanta? Cada parte de tudo quanto Deus diz que Ele criou, Ele diz. E viu Deus que tudo o que Ele havia feito era bom. Mas o inimigo da nossa alma, aquele que é inimigo de Deus, ele fez de tudo para roubar de você e de mim tudo aquilo que Deus havia projetado para minha e para a tua vida. E é por isso que hoje nós vemos crianças sendo estupradas, mulheres sendo agredidas dentro do seu lar, pais batendo nas suas esposas, crianças tendo que contemplar a violência, o desamor. É por isso que hoje nós vemos mulheres abortando crianças no seu ventre, indefesas. É por isso que hoje nós vemos jovens se drogando, se destruindo. É porque existe um inimigo. E sabe o que deixa o meu coração? Filha, não adianta o homem, por mais forte que ele pense que ele está se defendendo desse mundo mal, se ele não estiver comigo. Foi assim. Deus nunca planejou o mal do homem. Mas sabe qual foi o grande problema? Quando o homem preferiu dar ouvidos à voz do mal do que à voz de Deus, que já havia falado com eles. E assim eles preferiram dar vazão a seus sentimentos, aos seus desejos, do que a voz do seu Criador. E hoje nós vemos exatamente a mesma coisa. E sabe o que é mais triste? Que muitos não amam a Deus. E Deus ama mesmo assim. É terrível. Quando eu penso que aquele que todos os dias ele olha, concede saúde, concede o andar, concede trabalho, concede família, foi louvado aqui por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei. O nosso fôlego vem do Senhor, mas nós não levantamos e agradecemos. Senhor, obrigado. Não, eu não sei. Eu juro para você que eu não sei o que o homem pensa. Que foi sorte aquele dia acordar respirando? Não, querido, eu quero dizer para você, se hoje eu estou aqui gritando, eu estou aqui respirando, é porque tem um Deus que permite. E talvez você se me pergunte se esse Deus, ele é tão grande assim, por que ele permite tantas guerras? Sabe por quê, querido? Sabe por que Deus permite tantas guerras? Para que o homem entenda que precisa dele. Sabe por que o homem hoje é muito autossuficiente? Ah, se nada acontecesse, sabe o que não aconteceria conosco? Eu falo por mim mesmo, eu vou falar de mim. Se nada de ruim tivesse acontecido na minha vida, eu não buscaria o Senhor. Um dia eu andava em trevas, mas o mal sobreveio sobre a minha casa. E eu tive que entender que se Jesus não estivesse no meu barco perecia. E não é porque ele quer isso, não. Sabe por quê? Jesus, ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Eu não preciso só dele para caminhar, não. Eu preciso dele para me dar
teus mandamentos. Com todo o meu coração eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista diz assim: eu escondi a tua palavra dentro do meu coração. Sabe por que muitas pessoas têm escondido tantas coisas no seu coração? Desejo, cobiça a mulher do próximo. Às vezes vem uma pessoa prosperar, que aquele carro ali tinha que ser meu. É uma verdade, às vezes as pessoas têm inveja. O ser humano é assim. Às vezes não pode ver uma família. Eu que tinha que ter. Mas sabia que Deus tinha tudo isso para você? Porque como ele disse no princípio, tudo que Deus havia feito era bom. O mal do homem foi ter se afastado do seu Criador. Foi assim com Caim também. Caim, por ele não querer dar ouvidos à voz de Deus, e fez uma escolha terrível que foi matar seu próprio irmão, ele teve que fugir para sempre da presença de Deus. Mas Deus, na sua grande misericórdia, quando ele via o mundo está cheio de maldade, o homem tinha se separado de Deus pelas suas escolhas, pelos seus pecados. Então Deus enviou aquele que era santo. E é esse que nós pregamos nessa noite. E sabe outra coisa que eu acho a coisa mais triste desse mundo? É você não conhecer teu Criador. É você não ter experiência com Ele. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não prego aqui algo que eu não conheço não. É um Deus que se revelou a mim. É um Deus que eu ouço a voz dele. Ele fala comigo. Ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando eu vinha para cá, eu olhei para o céu e começou a ministrar essa palavra no meu coração. Tudo que eu fiz foi bom. Eu olhei para esse estrelas e falei: Senhor, tu és bom. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E era assim com Adão e Eva, antes de eles se separarem do Senhor. Antes da escolha que eles fizeram, eles tinham um relacionamento com Deus. Eles conheciam a voz de Deus. O que é mais irônico? Meu Deus. Eles conheciam a voz de Deus, mas mesmo assim preferiram dar ouvidos à voz do mal. E hoje há muitos que se encontram assim. Tem um louvor que eu sou apaixonada que fala assim: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. É a voz do Senhor que pode mudar a vida do homem. Quando eu estava ali sentado, o Senhor trouxe a memória do Zaqueu. O Zaqueu fazia um monte de coisa errada. Roubava. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele quis olhar como era Jesus. E ele era um homem de baixa estatura. E Jesus já sabia que ele ia subir lá. E naquela noite Jesus falou: Zaqueu, aleluia, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh, aleluia, Espírito Santo. Senhor, e Zaqueu ficou tão ali abismado. A Bíblia não fala que Jesus chegou na casa dele e começou a pregar. Jesus só entrou. E aí ele começou a falar: Senhor, se eu pequei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele queria uma nova vida por Jesus. Ele tinha entendido o valor daquilo que tinha acontecido com ele. E Jesus, ele ainda pode fazer isso, querido. Sabe por quê? Eles são os corações. Jesus não vê por fora. Podemos estar aqui, mas se Jesus não vê verdade no nosso coração, vai dar ruim pra gente. Mas se Jesus vê sinceridade, que
querido, Ele muda a história. Ele mudou a minha, Ele está mudando, está trabalhando dia após dia. Nesse vaso teimoso, às vezes, Senhor, quer fazer isso? Não pode não, vai para lá. É assim que Ele faz. E só pode chamar Ele de Senhor quem faz Ele de Senhor. Ele quer ser o teu Senhor. Quer mudar a tua história. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se refugia em Deus, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é? Você em meio à guerra, você tem descanso em Deus? Oh glória! Aleluia, Jesus, é isso que Ele quer fazer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É assim na vida daquele que se refugia no Senhor, que entende: Senhor, eu sei que nada posso fazer se a tua mão não for comigo. Davi venceu tantas guerras no Senhor porque ele entendia que a vitória dele vinha de Deus, não era dele mesmo. É tempo de voltar atrás, querido. É tempo de refletir as nossas escolhas. A gente faz todo dia. Mas um dia a gente vai dar conta de todas as escolhas que a gente fez. Jesus, Ele é grande em misericórdia. Quando Jesus ainda ali na cruz do Calvário para morrer, havia 2 homens. E os 2 eu digo que Jesus conhecia o coração deles. Pois um dizia: se tu és mesmo filho de Deus, se salva e salva nós também. Só que ele é a bênção. E o outro dizia: você não teme a Deus? O Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. E é isso que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. O Senhor não queria que ninguém perecesse, mas tivesse vida, e vida com abundância. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de intimidade, querido. É tempo de se refugiar nele, naquele que te criou, naquele que te deu teu fôlego. Volta para Ele hoje. Deixa para amanhã, você não sabe, querido. Dia de amanhã nós não sabemos. Jesus volta para cada um de uma forma diferente. Ele quer te encontrar com o coração rendido, arrependido, adorando aquele que o nome é sobre todo nome. Que assim como João Batista pregou no deserto: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Todas as coisas não passam, a terra vai passar, mas as minhas palavras não vão passar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Na tua presença, Senhor, nós nos encontramos nesta noite. Estamos te adorando, bendizendo e enaltecendo. Senhor, aleluia, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te exaltar, queremos, Senhor, a tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, nesta noite. Senhor, muito obrigado. Continua, Pai, movimentando as águas deste lugar, na tua operária, entra com providência nessas vielas, nas ruas,
obrigado, Senhor. Obrigado pelo remédio. Obrigado pela aleluia, pela tua presença. Obrigado pela tua boa mão, Senhor, que tem sido estendida neste lugar. Toma em tuas santas mãos. Abençoa, abençoa, abençoa. Ó Deus, cada coração, cada vida. Liberta essas vidas. Liberta essas pessoas. Liberta essas mulheres. Liberta esses meninos, essas crianças, esses adolescentes. Liberta-os para a honra e glória do teu nome. Somos a tua igreja, aleluia. Somos a tua igreja na terra. Estamos, Senhor, semeando a tua palavra. Estamos lançando a semente, Senhor. Tome em tuas mãos. É o Senhor, é quem dá o crescimento, é quem faz germinar. É o Senhor quem cura, liberta, quem transforma, quem edifica, quem prepara. Oh Senhor, é momento, Pai, Senhor, de libertação, de transformação, de edificação. Entra, Senhor, com providência, libertando essas vidas para o igual do teu nome. Eu te peço nessa hora, pela vida dos irmãos que aqui estão, os obreiros e obreiras que vieram nesta noite, com o coração aberto. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um dos obreiros que aqui estão. Muito obrigado, Senhor. Senhor, entra com providência na vida, no lar de cada um. Enche do teu Espírito, renova, leva renovação, leva saúde, leva graça. Senhor, o lar desses irmãos que estão saindo, que vão sair agora. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo renovo. Mais uma noite, o Senhor nos renova. Mais uma noite, nós ouvimos a tua voz. Mais um momento, passamos ouvindo a tua voz. Aleluia. Por isso, nesta hora, te peço a Deus, pelos internautas, abençoe em tuas mãos. Lá do outro lado, estão os internautas. Senhor, do Brasil e do mundo inteiro, assistindo esse culto. Tome em tuas mãos, visita-nos agora, repreenda a enfermidade, repreenda o mal, vai tirando agora, toda qualquer dificuldade, toda qualquer escassez, em nome de Jesus. Eu oro nesta hora, para que essa enfermidade seja repreendida, em nome de Jesus. Seja liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro neste momento agradecido, no teu nome, Senhor, no teu nome. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco nesta noite, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja conosco que aguarda a vida do Senhor e toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.